E aí pessoal, beleza? Como é que vocês vão? Hoje vamos mostrar muitas coisas interessantes aqui no Palo Alto. Uma aula prática sobre o AR, o Advanced Routing Engine do Palo Alto, né? O novo sistema, o motor de roteamento novo da Palo Alto. E se você não assistiu a aula teórica, eu deixei a teórica em algum lugar aqui no topo para você assistir, bem importante, porque tem umas coisas que é difícil explicar aqui na prática. Se você já vem da área de redes, tem um CCNA, um CCNP de routing aí, vai ficar bem fácil para você, talvez você nem precise. Mas fica aí a dica de assistir, beleza? Então, primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje aqui. Vou explicar para vocês. Essa aqui é a nossa topologia. Não tem nada de roteamento, protocolo de roteamento configurado ainda, mas nós vamos configurar um protocolo de roteamento entre os dois Palo Altos. O de cima aqui, essa parte rosinha, vai nesse novo sistema de roteamento AR. E aí eu deixei aqui, ó, na aba também rosinha, para ficar mais fácil a visualização de qual file eu estou mexendo. E o de baixo vai ficar no VR antigo, um sistema de roteamento que é quase todo o mercado ainda usa, né? Então, eu deixei aqui verdinho aqui em cima também, beleza? O que mais? Eu vou mostrar também, além da topologia aqui, eu vou mostrar onde que ativa esse Advanced Route, né? Como que faz ele funcionar, como é que bota ele no ar. Então, o firewall de cima ali que eu mostrei, ele já está com o Advanced Route habilitado. A gente vai mexer nele um pouquinho. Vou mostrar isso, vou mostrar como que ativa. Lá no final também eu vou mostrar a migração do antigo para o novo. Vou fazer na prática aqui para vocês verem. Vou configurar um BGP entre esses dois Palo Altos, um no sistema novo e um no sistema antigo, para vocês verem a diferença. E aí não vou aplicar nenhum filtro no firewall antigo ali de baixo, vou aplicar os filtros de import e export só no firewall novo ali, no sistema novo. Na verdade não chama mais import e export, eu vou explicar para vocês, né? São via route maps. E o que mais que eu vou fazer? Depois eu vou remover alguns filtros, esses filtros que a gente vai aplicar no firewall de cima, eu vou removê-los e vou aplicar na RIB, né? na tabela de roteamento dele ao invés do protocolo, também vou mostrar isso. E o que mais que eu vou fazer? Vou mostrar onde aplica o Advanced Route, comentei, e mostrar na prática ele funcionando e ele migrando também, tá? Dito isso, ó, vamos entrar aqui no primeiro firewall. Opa. Entrar aqui no bichão. Essa aula talvez demore um pouco mais do que as demais, né? Porque é um pouco mais complexo. Eu vou tentar ser rápido, eu tento ser bem rápido, né? E o mais explicativo possível. Claro, se vocês tiverem dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de procurar, se eu não souber, explicar para vocês, tá? Se você não está entendendo nada do que está escrito aqui, caiu aqui de loucura, tem um vídeo no canal mostrando como que faz esses labs aqui também, como que monta o servidor que hospeda esse lab e tal. Então tem aí no vídeo do canal, tá? Então, beleza, o que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar aqui primeiro nesse Palo Alto rosinha, o de cima, né? Já configurei algumas networks aqui, umas interfaces, já configurei algumas policies também. Basicamente, o que você está vendo aqui nessa topologia já está configurado, com exceção do roteamento entre esses dois caras, que é o tema da aula hoje, tá? Uma coisa importante é que esse novo sistema de roteamento também cai na certificação Next Generation Fire Engineer da Palo Alto, por isso que eu vou falar sobre isso. Não vou falar sobre o SPF que está aqui, tá? Então vamos focar só nisso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, direto ao ponto aqui, vamos lá aqui. Para habilitar este cara, né? Para habilitar o Advanced Route, o que você tem que fazer? Vir aqui em Device, em Management, e aqui, ó, nessa engrenagem, aqui eu estou direto, o file está no panorama um pouquinho diferente. Aqui, então tem um botão aqui, ó, Advanced Route, que nesse caso já está habilitado, tá? No outro, vocês vão ver que não está habilitado ainda, ó. Device, Management, cadê o bichão? Ó, beleza? Não está habilitado. No final do vídeo eu vou habilitar aqui para a gente ver como que ele transfere do antigo para o novo. Se vocês olharem aqui, ó, neste cara, no antigo, ó, Virtual Routers aqui no canto esquerdo, né? No novo, se você vir em Network, sumiu o Virtual Routers, apareceu só um Routing aqui, você abre ele, tem o Logical Routers agora, tá vendo? Então, mais ou menos isso.
Bom, dito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Eu tenho dois VRs aqui, né? Virtual Routers, antigo, né? Na verdade, agora no 2LR, né? Logical Routers. Um de internet, então tem uma rota estática aqui, apontando para a internet. Não vou entrar nesse mérito agora, tá? Essa interface aqui no canto, ó. Tá indo para a internet, a gente nem vai utilizá-la tanto. E aqui no internal, aí sim está associado a interface 2, 3 e 4. Tá aqui 2, 3 e 4, beleza? E aqui só tem uma rota estática apontando para o VR de cima, onde fica a internet. Então, se você abrir aqui, ele está apontando para esse VR. Justo? Então, vamos focar nesse cara aqui agora. Eu vou entrar aqui. Vou tentar ser um pouco rápido, tá? Mas basicamente expliquei na teórica, mas você configura o BGP aqui, nessa parte Logical Router, e ele faz referência ao Routing Protocol, Routing Profiles lá embaixo. Tá? Então eu vou configurar aqui um Router ID, vamos fazer a configuração aqui para a gente ver. O que eu gostaria de fazer primeiro? Vamos só habilitar o BGP. Tá? Então vamos ver as rotas aparecendo. Vocês podem ver aqui, ó, que não tem nada configurado no momento, né? Então vamos lá. Estou indo um pouco rápido para não estender tanto o vídeo, tá? Então, ó, enable aqui no BGP, Router ID. Normalmente o pessoal usa um IP privado, né? Eu vou usar um IP que está aqui, ó, na borda, esse cara. Mas não necessariamente precisa ser esse, é só um ID mesmo, tá? Local AS eu vou colocar aqui o 65001. BFD eu vou deixar default, não tem importância aqui nesse momento. Peer group. E cadê? Importante, tá? Tem que colocar esse install route aqui, senão não funciona. Peer group. Vamos lá, adicionar. Então, aqui é só um nome. Peer, Palo Alto, Antigão. Esse IP Address Family aqui precisa ter pelo menos um nesse novo sistema de roteamento. Ele já vem com um default aqui, são alguns filtros. Eu vou deixar ele mesmo. Aqui onde você coloca os route maps, não vou colocar agora, tá? Então vou só adicionar o peer aqui. O peer eu vou colocar aqui também, ó. Peer, Palo Alto, Antigão. Beleza. Aí o AS do peer, se o meu é 65001, o dele vai ser o 2, só para teste, tá? A interface que faz conexão lá com o nosso peer, ele já vai mostrar aqui qual é o IP. Como é um /30, no meu lab aqui é o ponto 2, o peer do cara, beleza? Então o meu peer é esse, o peer do cara é esse. Connection Options, vou deixar aqui tudo basicão, do jeito que tá. Talvez no outro vídeo a gente pode explicar. Uma coisa legal, a parte de Authentication Profile aqui, ó. Você pode criar por aqui, não vou criar ele agora, mas se você precisar de senha para fechar BGP, é aqui que configura. Beleza? Aqui você vai e cria um lá dentro do Routing Profiles, né? Se você não configurou lá, você pode configurar por aqui direto. Então é isso, ok? Deixa eu ver se eu fiz tudo certo. Ok, ok. Aqui não vou colocar nada. Redistribution, deixa eu pensar se eu vou fazer isso agora. Vou colocar para redistribuir minhas estáticas, vou colocar, né? Vou colocar depois. Vamos primeiro ver aqui as rotas aparecendo dentro desse cara. Então é isso, cara. Basicamente, muito simples, né? Como que faz o BGP funcionar. VR default Tigão. Internal VR per group invalid. Desculpa, galera. Faltou uma coisa aqui, ó. Cadê? O que ele reclamou aqui? Não vi. Default, papapá. BGP, peer antigão. Peer antigão está sendo usado no VR. Internal VR. VR default BGP. Peer group invalid. O que está inválido aqui? Talvez seja só o nome, é isso mesmo? É.
Talvez seja só o nome. Caraca, vivendo e aprendendo, tá? Não sabia disso não. Vou dar commit, enquanto isso a gente vai fazer a mesma configuração do outro lado. Tá, então nesse cara aqui agora, vamos lá no virtual router antigo mesmo, no estilo antigo. Esse aqui eu só criei um, né? No lab aqui você vê que ele só tem conexão para sair para a internet para cá, então eu coloquei aqui só um virtual router dentro dele. Então vamos lá, aqui a gente vai em BGP, dá um enable nessa parte, o router ID vai ser, não precisa ser esse, tá? Tô fazendo em lab aqui, vou colocar esse cara, o S number desse rapaz aqui vai ser esse. Esse aqui era o jeito antigo, né? Para você colocar a senha era aqui do lado direito. Aqui tem que colocar install route também, mesma coisa, né? Você quer instalar na sua tabela de roteamento. Não vou colocar senha agora. Advanced, blá blá blá. Peer group. Peer group. Palo Alto novo, né? Então aqui beleza. O certo é remover isso aqui. Mas eu vou deixar. E aqui a gente vai adicionar um cara. Peer Palo Alto novo. Meu peer AS. Esse aqui é o do cara, não é o meu, tá? Minha interface também é 4 aqui. O meu IP aqui é o inverso do que está no outro. Bem tranquilo de entender, certo? E esse aqui é o peer do cara. Connection Options vou deixar tudo ok. Advanced ok também. Beleza? Beleza. Aqui, no estilo antigo, ó, você falava o que você tem que importar e o que você vai exportar. Se você não coloca nada, significa que você exporta e importa tudo. Beleza? Aí a única coisa que eu preciso fazer para exportar, que é o que eu quero agora, é vir aqui nesse Redistribute e criar um perfil. Você pode vir aqui em Redistribute Profile, criar e depois associar. Aqui eu vou criar direto aqui, tá bom? Ó, e aqui também tem a opção de fazer o Redistribute da default host. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, Redistribute. Criar um novo. Redistribute com 2B. Redistribute aqui. Vamos colocar só os connecteds, né? Então vou clicar aqui e vou deixar assim, padrãozão. Tá muito grande esse aqui, ó. Então vamos trocar esse nome aqui, ó. Redis Connect. Beleza? Aqui você pode filtrar por interfaces e tal. Aqui eu vou colocar tudo, só pra gente ver. Deu ok. E deu problema. Fazer de novo aqui que deu problema. Create connected. Redistribuir. Beleza? Mesma coisa que eu fiz, só deu pau na interface. Ó. Aqui eu vou deixar tudo igual. Não preciso me atentar a isso agora. E beleza. Apareceu um aqui. Olha que louco, apareceu o meu outro. Vamos ver se ele vai dar problema, né? Beleza. Certo? Então, em teoria, ó, tá dando um commit ali. Em teoria, o BGP vai aparecer umas informações aqui. E o BGP também vai aparecer mais informações aqui, ó. More runtime stats. BGP. Nada aqui por enquanto, tá vendo? Vamos ver como é que tá aqui. Então, com essa configuração, o que a gente basicamente fez? Configurou um BGP entre os dois, sem regra nenhuma. Então, o que eu exportar ou importar está funcionando, tá? Então, nesse Redistribute Status, né? Foi o que eu fiz só nesse Palo Alto com VR antigo. Então, eu só estou enviando pelo antigo. O novo tá tudo liberado para importar e para exportar, mas não está redistribuindo. Por isso que esse aqui que a gente está na tela não vai receber. Por enquanto, ele vai só enviar, tá bom? Beleza, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. BGP, route. Ó, então, o que aconteceu aqui já? Esse cara, né, o Palo Alto de cima, vou entrar na topologia aqui, esse cara aqui, né, ele recebeu essa rota e ele recebeu essa rota aqui, ó, a bancária e a MyTrust. Vamos ver? Ó, então tá aqui, vamos olhar na tabela de roteamento dele e vamos escrever aqui, ó, nesse novo sistema, ele não tem mais aqueles
termos, né, que tem aqui, ele aparece direto de onde ele recebeu, ó. Então dá para ver, dá para filtrar aqui por BGP, ó. Mais fácil, né? Então são essas 3 que ele recebeu do BGP. A diretamente conectada e as 2 que tava lá atrás, certo? Essa aqui ele não instalou, né, na tabela, selected não está como true, porque se você olhar esse endereço, ele já tem diretamente conectado, não faz sentido, né? Então, ó, conectado aqui que está selecionado. Se você olhar a tabela de roteamento deste cara aqui, ó, do Palo Alto no sistema antigo, olha que diferente, ó. Aqui ele tem as flags, né, para a gente saber se é diretamente conectado, que se ela veio o BGP ou o SPF apareceu um O tal, então tiraram essa parte, agora ficou com o nome do protocolo aqui, tá vendo? Achei mais legal, né? Enfim, recebeu as rotas aqui. Perfeito. Então, se eu quisesse enviar apenas uma das minhas 2 interfaces aqui no sistema antigo, o que eu faria? Eu viria aqui em BGP, em Export, né? Eu estou enviando, e aí eu falaria aqui, ó, regra 1, não vou configurar isso, tá? Só para mostrar para vocês. Regra 1, se der match no 92.168.20.0/24, aí sim ele envia, ou seja, como não tinha nenhum export rules, ele estava liberando tudo. Se eu criar liberando a 20, significa que as outras estão em deny. Isso cai em prova, tá? Todas essas listas têm um deny implícito aqui embaixo. Então, se eu criar essa aqui, a 30, o 92.168.30.0 vai tomar um deny aqui embaixo, tá? Então não vou fazer isso porque esse aqui a maioria das pessoas já sabe trabalhar nele. Então eu quero mostrar os filtros que a gente vai fazer aqui para receber e não para enviar por lá. Então voltando aqui, ó, nesse cara no estilo novo. Routing, vou colocar aqui BGP. E aqui nós temos 2 rotas instaladas, né? Ó. 192.168, ó, na forwarding table. Beleza, tá vendo? Justo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar um filtro para receber só a 192.168.20. E como que a gente faz isso aqui agora? Aqui em Routing Profiles. Vai ficar confuso se você não viu a aula teórica, tá? Mas é basicamente o seguinte. Você vai criar um filtro. A gente vai criar aqui a prefix list. Então vamos criar aqui, ó, my prefix 92.168. É só o nome isso, tá? Aqui sim a gente coloca o que a gente quer. Então a sequência, isso aqui é uma lista de acesso, né? Um prefix list igual uma CL. Diferença é que tem umas coisas legais aqui para fazer em prefix list, não vou entrar muito nesse mérito, tá? Então vamos escrever network aqui. Vamos colocar um 92.168.20.0, certo? /24. Aqui é muito legal usar isso aqui depois, a gente conversa mais sobre isso, tá? Você consegue fazer uma barra maior aqui. E aqui você pode colocar maior que /22, menor que /24, é bem legal. Mas por enquanto a gente vai dar um match exato nesse IP aqui, ó, 92.168.20/24, que é esta rede aqui, ó, 92.168.20, tá vendo? Esse cara aqui, perfeito? Então tem um permit aqui, significa que embaixo tem um deny implícito, lembra disso, tá? Então eu não preciso bloquear a 192.168.30. É só liberar essa. Bom, criei um filter no prefix list, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Criar um route map aqui. O route map, aqui na Palo Alto, ele é dividido em 2. BGP ou redistribution, tá? Geralmente na Cisco você vai ver só o route map mesmo. Então, nesse caso, eu tenho que criar para BGP. Se a gente fosse redistribuir, aí criava lá, tá? Route map, BGP. Distri. Então, aqui dentro do BGP, dentro do route map, eu vou colocar uma entrada, permitir também. Aqui é a parte importante, ó, ele tem vários setores aqui para você dar match. Você pode dar match numa interface, você pode dar match numa community, você pode dar match num monte de coisa. No meu caso, eu criei uma prefix list, lembra? Então é isso que eu vou dar match. Se ele achar aquele endereço lá, ele vai fazer alguma coisa que está aqui. Então, se ele der match aqui, ele faz alguma coisa aqui. Tá? Então dá para trocar o local preference, dá para mudar os source address, dá para fazer uma par de coisa aqui que eu não vou entrar no mérito também agora, tá? Eu só estou mostrando que eu criei um filtro, um prefix list, dentro do route map eu coloquei o prefix list,
Dentro do prefix list tem o meu endereço permitido, certo? E agora eu vou vir aqui em BGP, em Route Profiles ainda. E aqui em BGP tem o Filter Profiles, eu também vou criar um Filter Profile, Filtering BGP, certo? E aí aqui também tem um monte de coisa para você fazer filtro. Tá? No nosso caso aqui, eu criei um route map, lembra? Então aqui em inbound, ou seja, as rotas que virão para dentro da minha tabela, para dentro do meu Palo Alto, eu vou colocar o route map. Então, dentro do BGP Filtering Profile, eu coloquei um route map de BGP. Dentro do route map BGP tem um prefix list. E dentro do prefix list está dizendo que permite o 92.168.20.0. Lembra disso? Então é toda essa confusão. Mas assim, quem trabalha com Cisco, ou com Arista, ou com Juniper, já conhece esse esquema de route map. O legal disso é que você pode aproveitar esses route maps, esses prefix list, para várias coisas. Por exemplo, se você colocar criar uma ACL ou um prefix list assim, escrito todas as minhas redes internas. E aí você já sabe que toda vez que você associar aquele prefix list, vai ter todas as suas redes internas. Se você trocar lá um dia e adicionar uma rede interna nova, vai adicionar para vários route maps de uma vez, se tiverem associado, beleza? Então, ó, basicamente é isso. Aqui eu só estou fazendo uma associação do filtro para um route map de inbound, tá? Também poderia fazer para outbound, para as rotas saírem e tal. Então, beleza. Agora sim, ó, lá em Logical Routers, eu vou lá naquele BGP que a gente configurou, certo? Vou vir aqui em Peer Group. E em Peer Group tem aqui, ó, alguns filtros, ó. Então, IPv4 Filtering Profile, ó. Vou colocar esse cara. Então, vamos lá. Olha que confusão. Dentro do Peer Group tem um Filtering Profile BGP, que dentro dele tem um route map, que dentro dele tem um prefix list, que dentro do prefix list está dizendo qual a rede pode ser liberada, que é o 92.168.20. Beleza? Na aula teórica eu explico melhor isso, acho que fica mais fácil a visualização, tá? Então eu fiz só isso, cara. Ó, vou dar um commit aqui, vamos ver qual que vai ser o resultado. Não estou filtrando nada no Palo Alto que está enviando, né? Eu estou filtrando no Palo Alto que está recebendo. O Palo Alto que está recebendo está no novo esquema do Advanced Routing Engine, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu estava recebendo, ó, via BGP, tá vendo? Então, eu estava recebendo esses dois. Em teoria, eu só liberei este cara aqui, que está grifado. Então, tem um deny implícito desse cara aqui e desse cara aqui. Em teoria, eu tenho que receber só esse. Vamos ver se deu certo. Beleza? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, esse cara aqui foi o que eu liberei neste cara, né? Desculpa, eu estou liberando neste cara antigo aqui, né? No VR antigo. Todas as rotas estão conectadas, que são essas e essas, para exportar para esse cara. E nesse cara agora eu criei um filtro, falando, ó, só quando vier com 92.168.20 vai entrar aqui. Tá? Então, beleza. Commit, coisa linda. Uma coisa interessante que eu vi aqui também, que a coluna, o SPF sumiu, né? No antigo tinha. Ó, vamos entrar aqui no More Runtime Stats e vamos dar uma olhada. Ó, já surtiu efeito, né? Bem legal isso aqui, ó. Então você viu que sumiu duas rotas aqui, né? A diretamente conectada, que eu estava recebendo, e a 92.168.30, porque eu filtrei lá. Vamos ver aqui também, ó. Eu estou sempre mostrando essa route table aqui e a forward table para vocês, porque uma é a RIB e outra é a FIP. Então, essas coisas vão ser importantes para o próximo tópico que eu vou mostrar aqui para vocês. E também cai na prova, tá? Então, fica ligeiro. Então, beleza. A gente sabe como criar agora um filtro, né? A gente criou um filtro baseado em protocolo. Deu certo aqui. BGP, Peer Group. Aqui tem o nosso filtro. Agora eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que dava para aproveitar? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou tirar, certo? Eu vou tirar este cara daqui e agora eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eu vou tirar esse filtro do BGP para eu receber o BGP. Só que aqui, ó, em General, eu vou criar uma política para não entrar na minha RIB, né? Na verdade, ele vai entrar na RIB, ele só não vai encaminhar para o forward table. Então, ó, aqui também tem route maps, tá vendo? Vamos criar aqui, cadê? BGP route map, ó, nesse caso aqui, ó. Aqui ele não tem, porque é um route map de redistribution, ó. Vamos criar um aqui. Só que dentro deste cara, ó,
E agora? Eles, filter, BGP. Vou criar aqui, ó. Aí lembra que eu falei para vocês que dá para aproveitar? Ó, vamos criar um novo hotmap. Só que dentro do match eu vou usar a mesma prefix list, ó. Tá vendo? Beleza. Dei OK, permitindo aquela rede 192.168.20 de novo. Coloquei ele aqui. Ó, vamos olhar aqui como que tá, só para vocês verem. Deixa eu dar um commit antes. Ó, dentro de BGP, então, eu criei um filter profile aqui. Cadê? E agora, cadê? Filtering. Eu criei um filtro de hotmap aqui do redistribution que eu coloquei agora na RIB, né? Então, ó, só para vocês recapitularem, tá? Em general, em RIB filter, eu coloquei aqui. Vou explicar já a diferença entre os dois, tá? Eu dei commit aqui já, né? Commit. Então, olha que legal agora, cara. Muito interessante isso aqui, é bem importante e cai na prova. Deixa eu ver se ele deu commit. Tá quase, tá quase. Vamos ver se ele já entrou. Acho que sim. Olha a diferença agora, cara. A gente está usando aquele prefix list, lembra disso? E agora, como eu estou filtrando lá na RIB, naquele RIB filter, você pode ver aqui que as 3 rotas apareceram de novo, mas com uma grande diferença. Ó. Olha em Selected. Você vê que só essa aqui que a gente permitiu está true. Ou seja, ele entrou na nossa tabela de roteamento, só que ele não está sendo enviado por causa do filtro que a gente fez lá. Então, se você olhar aqui em Forward Table, você vai ver que ele não está, os outros. Entrou só esse. Qual a diferença dos dois? Um eu filtrei por protocolo, lá no BGP, ou seja, eu nem recebo a rota, nem vem para minha tabela de roteamento, nem entra no Firewall, ele bloqueia. Aqui é diferente, ele entra no Firewall, ele entra via BGP, e ele vai para a tabela de roteamento, a RIB, só que ele não encaminha para Forward Table, a FIB. Tá? Por que é importante isso aqui? Porque às vezes você vai precisar receber uma rota, só que ela não é para você vai precisar encaminhar para alguém. Quando se trata de roteadores é muito comum fazer isso, você recebe e encaminha a rota, só que você não usa ela, entendeu? Não é tão importante para a gente que trabalha com firewalls isso agora, mas isso aqui cai no exame, então eu fiz questão de mostrar para vocês, tá bom? Então, cadê? Beleza, então tá aqui, ó. Eu acho que eu vou parar por aqui para não ficar muito longo, mas ficou meio claro já, né, como é que funciona a coisa. Eu vou mostrar também para vocês alguns comandos aqui no CLI, que também cai no exame, como que você verifica, porque mudou um pouquinho os comandos para o novo sistema. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, primeiro, o Palo Alto antigo, ó. Você consegue ver as tabelas aqui, beleza, tranquilo. No BGP, você também consegue ver o local RIB aqui e o RIB out aqui, ó. No novo sistema, você não consegue mais ver dessa forma, tá? Em BGP tem route aqui, ó. Um pouco diferente. E aí eu vou entrar aqui no lab agora. Vou acessar este cara. Um allow aqui. Ver se ele vai funcionar aqui, beleza. Meu mouse está dando uns cliques duplos. Rapidinho, tá? Só vou mostrar os comandos aqui para vocês, porque mudou um pouquinho o esquema. Desculpa, gente, meu mouse, meu teclado está dando uns cliques duplos e às vezes dá uns BO desses, tá? Beleza? Ó, então, esse aqui é o Palo Alto no novo sistema WAR. E eu vou logar aqui também no antigo sistema, o VR. Então, admin. Depois eu vou mostrar na prática também como que migra aqui. Beleza. Então, ó, eu vou clicar, cadê? Esse aqui, né? Então, tem uns comandos mais legais aqui agora, ó. Tem um show. Se você usar o sistema antigo, ele vai reclamar. Isso que é legal. Então, a show advanced, tá? Cadê? Advanced, routing, BGP. Que mais? Ó, pode ser o summary aqui pra gente ver, ó. Então, agora ele mudou os comandinhos, tá vendo? Vamos ver também o peer, se dá pra ver alguma coisa de peer dele. Então, vamos voltar aqui, ó, BGP.
Voltei para peer. Beleza? Ó, tem o advertise routes, né? Vamos ver? Aqui não tem nada, né? Porque eu não estou divertindo nada nesse cara. Estou só recebendo. Então, receive routes. Olha lá, as rotas recebidas. Beleza? Então, se tentar aqui, ó, um show routing protocol, que era o antigo, né? BGP. Summary, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, isso no sistema novo, ó. Ele já falou que o comando está depreciado, né? No Paulo antigo, vamos dar aqui um show advanced, que o comando está aqui, tá vendo? BGP summary, vamos ver o que ele vai falar. Ao contrário, né? Tá vendo? Então ele está falando aqui que não está habilitado o advanced route para você rodar esse comando. Então você vem aqui, show BGP protocol, show IP, né? Meu Deus. O que eu errei aqui? Tô errando o comando. Show routing protocol, né? Nossa, onde que eu tô aqui? Desculpa, galera. Show routing protocol BGP summary. Agora sim, ó. Desculpa, vergonha aí. Show routing protocol BGP. Aí tem aqui, ó, o peer também, dá para fazer isso, né? Aqui só tem um, então peer name, peer, beleza. Aqui. Aí mostra uma cacetada de informação. Se você quisesse ver o show protocol, oh meu Deus, show routing protocol, show routing protocol, BGP, aí tem os advertises, cadê? Rib out, ó, rib out, vamos ver. Aqui também dava para colocar o virtual router, né? Esse, tá vendo? Ó? E o lock, né? Era lock rib, isso aqui, ó. Beleza? Bastante coisa, mas assim, para quem conhece Cisco, eu acho que tá suave, né? E por fim, eu quero mostrar para vocês aqui, preciso terminar logo que o vídeo está ficando muito longo, como é que faz a migração de um para o outro, né? Então, neste cara aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu vou criar um import, um export no antigo para a gente ver como que ele migra com a ajuda da própria Palo Alto, né? Então aqui não tem nada, ficou fácil para Palo Alto, né? Vamos criar aqui um import, ó, import 1 match. Então, se for um 72.30.20.0/24, ele deixa importar, chama allow. E se for... aqui não precisa. Export 1, vou colocar aqui. Então, era assim que funcionava no VR antigo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, se for um 92.168.20.0/24, ou se for um 92.168.30.0/24, ele exporta, né? Allow, certo? Por que eu estou criando isso? Porque eu quero que na mudança do virtual router antigo para o novo, eu quero ver como que a Palo Alto faz esse script de mudança, se vai bem automático. Eu tinha testado algum, mas assim, tava com uma coisa bem ruinzinha, pouca configuração, então ficou fácil a migração, né? Vamos ver agora com algumas coisas embutidas aí dentro dele. Vou até fechar esse novo lab aqui. Eu vou deixar ele aqui, né? O novo. Vamos ver se o BGP também fica no ar, né? Então, aqui o BGP, ó, peer. Eu ainda não habilitei o novo sistema, tá? Tá estabelecido aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, uma coisa interessante que na outra aula eu tinha dito, tá? Na aula teórica, eu comentei que eu vi em alguns clientes o Virtual Router e o Logical Router junto aqui nessa tela. Mas isso não acontece não, tá? Foi confusão minha. Eu vi isso no Panorama, porque o Panorama pode gerenciar um firewall com o Virtual Router antigo e com o LR, né? O AR, o sistema novo de roteamento. Então ele precisa ter as duas abas aqui. Beleza? Não dá para usar os dois em paralelo. Ó, dei commit aqui, vamos ver como é que tá. BGP, papapá, estabelecido, certo? Então vamos fazer aqui a bagunça agora. Vamos entrar aqui em Device Management e vamos aplicar esse Advanced Route para a gente ver. Só clicar aqui, ó. Ele vai dar um chororô para a gente, que é o seguinte. O yes é um script, né? Ele vai fazer um script automático para você, migrando as configurações antigas para as novas, na tabela de roteamento. O skip você vai fazer na mão.
Não testei o skip ainda, vou testar o yes aqui. Aí que você vai ver esse color code aqui, ó, se deu certo, se não deu certo, se precisa de alguma modificação sua. Então vou dar OK e vamos olhar como que ele vai trabalhar. Então nesse caso aqui ele pegou meu VR default, né? E ele fez três status aqui que precisam de minha intervenção. Eu cliquei aqui para ver e assim, não ajudou em nada, tá? Isso aqui não mudou nada na minha vida. Eu vou dar OK para ele aceitar, né? A Palo Alto diz que vai rebootar o Firewall, vamos ver se ele vai realmente, ó, habilitado. O Windows será dado reload, você precisa dar um commit e reboot para as configurações funcionarem. Tá bom, beleza. Beleza, cara, já entendi. Vamos ver se ele vai reiniciar sozinho ou se eu preciso fazer alguma coisa aqui. Ó, então, se você olhar aqui em Network agora, vamos ver. Ele já apareceu umas coisas novas aqui, né? Do jeitinho que o outro é. Só que eu já tinha percebido antes que ele não migra muito bem não, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em BGP. Aqui ele migrou legal, né? Ó, funcionando e tal. Aqui ele criou um address dele aqui próprio. E aqui, lembra que eu tinha um filtro de import, export? Deveria estar certo aqui então, tá? Import e no redistribution também, ó. Então vamos só olhar esse aqui, ó, o redistribution, vamos ver se ele criou dentro desse redistribution aqui aqueles endereços que eu tinha criado no export. Então eu vou vir aqui, ó, e vou achar esse cara, tá vendo? É esse cara aqui. Dentro desse cara ele tem um hotmap, que é esse aqui, então eu vou olhar esse cara aqui também em filters, vamos ver, até chegar na prefix list lá, tá? Aqui. E aqui estamos, ó. Ele está fazendo o quê? Ele está dando um deny nesse prefix list. E aqui ele está dando um permit em nada, em tudo. Então ele está dando um permit n e dando um deny nesse prefix list aqui que a gente vai descobrir o que é agora, esse cara. Ó. Cara, então assim... no final ele está liberando tudo, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Vamos olhar de novo se eu não cometi algum erro. Todas as conectadas. Com exceção dessas aqui. Não sei se faz muito sentido, não. Eu acho que ele não vai funcionar, tá? Eu vou dar um commit aqui, ele vai rebootar e a gente vai ver se vai funcionar isso. Enquanto ele rebuta, eu vou entrar neste cara aqui e vou tirar os filtros, né? Pra gente ver como é que vai funcionar lá. Vou tirar esse filtro que eu tinha criado aqui para ele receber todas as rotas. Vamos ver se tem algum filtro aqui ainda. Sem filtros aqui. É isso. Então, vou dar um commit aqui também. Vamos ver se aqui, ó, se ele vai rebootar, né? Aí se demorar muito isso aqui, eu posso até cortar e começar de novo aí para vocês verem. Mas assim, cara, achei bem legal, assim. Só que dá um pouquinho de medo porque não tá muito maduro. Isso é um pouco novo, né? Tabela de roteamento nova, sistema de organização de rotas da Palo Alto. Mas dá pra ver que assim, tem muito mais feature. Principalmente um foco na parte de BGP, achei interessante. Já mexi com SPF aqui também para testar, bem legal. Faço uma outra aula sobre isso. Ó, vamos ver se ele já... Acho que ele nem rebootou, tá? Mas vamos ver se o BGP tá no ar. Vamos ver o que aconteceu. Aqui em Logical Routers, ó. Vamos ver. Tá vendo? Ele vai precisar rebootar. Infelizmente. Então vamos ver aqui, ó. Em Operations, dentro de Operations, dá um reboot. Vamos ver. Aqui eu acho que ele já deve ter perdido a conexão com o BGP. Vamos ver. Não, tá estabelecido ainda. Quem diria? Tô até recebendo as rotas do bichão aqui. Bom, então ele tá rebutando agora. Acho que vai demorar um pouco. Eu vou cortar essa parte do vídeo. E aí, ele voltando, a gente conversa de novo aqui. Senão vocês vão ficar esperando uma cota. Mas eu prometo que eu não vou fazer nenhuma configuração aqui enquanto isso. Pessoal, acabou de subir o Palo Alto aqui de volta. Vamos dar uma olhadinha nele. Interface gráfica.
neste cara aqui, vamos ver se o BGP já subiu nele, né? BGP, peer, connected, ou seja, não estabeleceu a conexão, né? Esse cara ainda não está acessando. Vamos ver. Acho que agora vai. Mas ele tá subindo, né? Ele demora pra caramba. Aqui, meu Palo Alto tá com 8 GB de RAM. Demorou praticamente uns 10 minutos o reboot, tá? Vamos ver. Tô curioso. Só connected. Vamos ver se a Palo Alto conseguiu, via script, migrar minha configuração de BGP inteira para o novo Logical Router, sem que eu precise fazer alguma alteração manual. É assim, passando um pano para a Palo Alto, ela mostrou que tem coisas erradas ali, né? Apareceu a bolinha amarela, né? Que precisa de intervenção do usuário. Mas, cara, essa configuração muito, muito simples de BGP que eu fiz aqui sem nada. E mesmo assim, tem muita coisa pra fazer na mão. Você imagina num ambiente complexo como é que vai ser migrar isso aqui, né? Acho que vai se tornar até inviável, né? Ó, então network, vamos ver o que aconteceu. Blá, blá, blá. E BGP. Peer. Estabeleceu. Legal, estabeleceu. Vamos ver. Estabeleceu também. Vamos ver se a gente está recebendo as rotas, né? Que é a parte importante. Então aqui em BGP, em peer. Route, desculpa. Não, estou recebendo as rotas aqui, ó. Tranquilo, funcionou. Só uma coisa muito interessante, né? Eu filtrei para receber apenas essas duas rotas lá no outro Palo Alto, lembram disso? No import e export. Então a migração foi pior do que eu pensava, porque se não funcionar é menos mal. Funcionar sem os route maps, o import e export que eu tinha feito, é pior. Porque no ambiente produtivo eu posso ferrar toda a rede, né? Então isso aqui é muito perigoso, né? Vamos olhar aqui, ó. Dentro do BGP, em redistribution, né? Eu estava mandando só apenas duas rotas. Vou copiar esse endereço aqui, ó. Vamos olhar aqui dentro de BGP, que é este cara aqui. Dentro deste cara aqui tem esse route map, que eu vou olhar aqui em filtering. Em filtering eu vou achar este cara aqui. Connected static e aquele mesmo esquema, né? Então assim, ele está dando um deny na 0000, é isso, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Ele está dando um deny na 000. Isso, ó. Tá dando um deny nela. E tá dando um permit no restante. Então, assim, é foda. Eu perdi todos os meus export rules, né? A migração. Então, tomem cuidado se vocês forem fazer aí no ambiente de vocês com um cliente, alguma coisa. Em laboratório dá para testar. Eu sugiro se alguém for migrar, revalidar tudo antes de dar commit. Melhor cenário possível. Ou simplesmente dar skip lá naquela parte, né? Em vez dele migrar sozinho, você migra na mão mesmo. Beleza? Acho que eu vou terminando por aqui agora, para não ficar tão longo assim. E obrigado. Considere deixar seu like e compartilhar aí se te ajudou de alguma forma, beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau.